Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não morres? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor para Jesus. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, abençoa a tua palavra que lemos agora. Fala tremendamente nessa manhã, que nossos corações possam estar abertos, ensináveis para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa manhã, vamos ler juntos? Vencendo a esterilidade, crescer, multiplicar e transbordar. Vencendo a esterilidade, crescer, multiplicar e transbordar. Tem um cântico da Gisele e diz assim, tem aí também, diz assim, o cântico de Ana: não se preocupe com aquele que não quis lhe ajudar. Não compartilhe coisas que não irão edificar. Veja, sua vitória é maior que toda frustração. Ana, quantas pessoas gostariam de cantar sua canção? Ande, vá para o templo outra vez agradecer. Veja, o teu milagre é tão bonito, não para de crescer. E conte ao mundo inteiro que o deserto não podia florescer. E fale que, na verdade, esse era o caminho para vencer. Ana, o que seria a história sem Penina? A sua oração seria: chega, desisto, cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh, Ana, você pediu e nada aconteceu, até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu faço um voto ao Senhor. Samuel, você o entregou e Deus lhe abençoou. Você não mais pediu, apenas o adorou. A luta e o deserto foi Deus quem enviou, para você não parar. Seu Samuel chegou. Ó, seu Samuel chegou. Ó, adore ao Senhor. Ó, adore ao Senhor. Quem já ouviu essa música? Ela é da Gisele Nascimento. É um louvor baseado na história de Ana. Esse louvor deu uma vida a muitas mulheres. Panorama da família de Ana: seu esposo se chamava Eucana, da tribo de Efraim. A tribo de Efraim também é a tribo de Josué, aquele grande vencedor que tomou a liderança
quando Moisés morreu, e ele assumiu e foi aquele que tirou o povo que estava no deserto e chegou à terra prometida. Amém. Estava uma disputa aqui grande. Eucana tinha 2 mulheres, gente. Isso, ao olharmos, aparentemente parece uma aberração, mas aqui no texto, dizendo que Eucana, parece até nome de mulher, Eucana, mas é o nome de homem, Eucana. Alguns podem falar que até unissex, serve para mulher e para homem. Eucana tinha 2 mulheres. Por que isso aconteceu? Então, Ana era estéril, e tinha um costume, quando a mulher fosse estéril, o marido poderia ter uma concubina, e os filhos dessa concubina seria também da mulher que ele tinha casado, que era Ana. E assim muitos fizeram, mas nunca foi o propósito de Deus. Deus fez uma mulher para um homem, fez um homem para uma mulher. Mas acontece que nesse tempo os homens tinham essa possibilidade por causa da descendência e herança da vida que tinha que continuar. Então acontece de muitas vezes alguns patriarcas ter essa posição, mas nunca foi o propósito de Deus. Alguns comentaristas dizem que Penina teve 10 filhos. Inclusive na oração de Ana, no capítulo 2, ela faz isso, que a sua rival, a inimiga dela, tinha 10 filhos e não teve mais, parou de ser fértil também. Ana teve 6 filhos, além desse Samuel. Então Ana teve mais 6 filhos após Deus ouvir a sua oração. Era comum de todo israelita, de ano após ano, subir até Siló. Por que Siló? Ali era o local onde estava a tenda da congregação, aonde estava a arca da aliança, aonde estava também o sumo sacerdote. E naquela época era Eli o sumo sacerdote, ele que estava responsável por toda a adoração e toda a ministração a Deus. Então, de ano em ano, o povo de Israel subia e oferecia sacrifícios, ofertas, e também deixava ali o seu coração diante de Deus, com alguns pedidos que estavam no coração daquelas pessoas. Então todo ano era um dia de festa, mas para Ana de tristeza, porque a sua rival, como ela chama aqui, sempre a perseguia, sempre afrontava Ana. E a gente vê que quando Ana era provocada, ela ficava com muita tristeza, ao ponto de não querer nem comer, de tanta tristeza e de sofrimento. E Penina, que já tinha aproximadamente 10 filhos, a provocava muito. Então ela tinha um sentimento muito ruim nesses dias. E quando subia para adorar, o seu marido Eucana dava oferta para todos os seus filhos e também para Penina, mas para Ana dava porção dobrada, porque amava muito e sabia do sofrimento dela, e ela ia e adorava a Deus, louvava a Deus. E nesse momento, quando ela se coloca diante de Deus e ora a Deus pedindo um filho, e faz um voto a Deus, que se Deus permitisse que ela fosse mãe, aquele filho ela devolveria a Deus, num ato de consagração, aquele filho seria de Deus.
E quando ela vai orar, nesse ano, ela se derrama diante de Deus. Quantas mães se derramam diante de Deus por seus filhos, desejando filhos, tantas e tantas mulheres que sofrem por ser estéreis e se derramam diante de Deus, pedindo um filho, pedindo um milagre. E foi isso que aconteceu. Ana se derramou diante de Deus, orando, ao ponto do sumo sacerdote, chamado Eli, naquela época, olhar para ela e pensar que ela estava embriagada, tivesse bebido muito, estava ali naquele momento, em vez de estar com a mente saudável, a mente para adoração, respeitando aquele local, ele julga ela e fala: essa mulher deve estar bêbada, embriagada. E ela ouve isso e logo responde: não estou embriagada, meu coração está aflito, eu choro aqui porque eu quero um filho, eu estou aqui desesperada, mas peço um filho. E o sumo sacerdote logo dá um passo atrás e compreende que aquela mulher não está bêbada, mas sim ora a Deus com todo o seu espírito, com todas as suas forças, com todo o seu coração, pedindo milagre. E o sumo sacerdote diz a ela que o seu milagre, que Deus ouça a tua oração e Deus realize o que você pediu a ele hoje. E ela desceu para casa em Ramá, e em Ramá teve relações com seu marido e ela ficou grávida. Ficou grávida. O sofrimento dela acabou, a tristeza dela terminou. Mas aquele filho ela tinha prometido a Deus e devolveria quando desmamasse aquele bebê ao sumo sacerdote Eli, que já tinha 2 filhos, Ófine e Finéias, que não eram bons exemplos de sacerdotes naquele tempo. Eles se importavam somente com eles e não com Deus. Então não era uma referência muito boa. Ana poderia ter pensado: eu vou desistir desse voto, porque todo mundo está sabendo que os seus filhos, os filhos de Eli, Ófine e Finéias, estão desobedecendo a Deus, não estão tendo reverência a Deus, estão roubando os sacrifícios e as ofertas de Deus, estão se deitando com mulheres dentro da arca da aliança. Eram pervertidos, Ófine e Finéias. Eli tentou conversar com eles, dizendo: vocês estão pecando contra Deus. Se pecasse contra o povo somente, isso teria misericórdia, mas contra Deus é uma loucura, é uma abominação, é uma vergonha diante de Deus. Ele poderia ser mais enfático? Poderia, mas não fez. E agora tem a chance de cuidar mais de um filho. Não se retrata aqui quem era a mulher de Eli. Pode ser que tenha falecido e ele cuidou dos seus 2 filhos sozinho, sendo mãe e pai para aqueles garotos, e agora tem uma nova chance de criar de mais um, porque Ana volta e devolve aquele filho, já criança, para Eli cuidar. E ele aceita aquele garoto agora é cuidado por Eli. E depois ela volta para casa e Eli abençoa novamente ela, pelo gesto de fé que ela teve de entregar o seu filho, e pediu a Deus que ela continue tendo filhos. E ela teve mais 5 filhos, contando com Samuel, 6 filhos. O que é ser estéril? O homem também tem essa possibilidade de não ter filhos, ser estéril.
Eu e você aqui podemos passar por isso, a igreja pode passar por isso, a terra pode passar por isso, não dando frutos. O que é ser estéril? Vamos ler juntos? A esterilidade é a incapacidade de não gerar filhos por questões de impossibilidades biológicas. Pode acontecer. A esterilidade pode afetar áreas importantes da nossa vida, prejudicando minha saúde emocional, como prejudicou Ana. Ela ficou muito triste, que não queria nem comer, podendo acarretar até uma possível depressão, que não existia naquele tempo essa palavra, mas um estado de muita tristeza nos deixa doentes. É importante também lembrar que pode prejudicar a minha vida espiritual. Eu posso culpar Deus e falar: não vou orar, Ele não está mais me ouvindo, eu não vou mais para o culto, não significa mais, porque eu sou estéril, eu não tenho frutos. Mas ela, Ana, continuou insistindo, continuou confiando em Deus, mesmo sofrendo, ela continuava indo até a tenda da congregação e adorando a Deus em Siló, sabendo que um dia Deus poderia ouvir a sua oração, uma oração de uma mulher que tinha o desejo de frutificar, de ter filhos. É importante lembrar também que a esterilidade não é uma sentença de vida sem filhos. Existem muitos tratamentos disponíveis hoje para casais, e naquele tempo também alguns tratamentos existiam, e com certeza não diz o texto, mas ela deve ter passado por muitos tratamentos, dizendo não muito com remédios, mas uma terapia através de plantas e outras coisas que naquela época tinha como ajudar as mulheres. Existem muitos tratamentos disponíveis para casais que desejam ter filhos, bem também como a opção de adoção. No caso de Eli, adotou Samuel como seu filho. Foi um presente de Deus para ele, uma segunda chance para ele testemunhar de Deus e ter um remanescente que fosse fiel a Deus, porque os seus filhos de sangue não foram. E a gente pensando assim, a gente pode imaginar o coração de Deus quando escolheu Israel para ser os seus filhos espirituais, para ser a descendência de levar a mensagem de Deus, e os judeus recuaram, desistiram de ser essa porta para todas as nações, e chamou a nós gentios, adotados por Deus, nós pequenos Samuel, adotados por Deus, para ser essa geração de dar frutos e expandir o evangelho de Deus. A Bíblia revela mulheres que sofreram com a esterilidade. Vamos ver alguns? Olha aí, Sara, a mãe de Isaac, era estéril. E lá no versículo 11 do capítulo 18, diz assim: Sara já havia passado da idade de ter filhos. Ela ia completar 90 anos. Imagina Deus falar que ela ia ter filhos. Ela riu dessa proposta, ela riu dessa mensagem. Eu tenho 90 anos. Imagina uma mulher de 90 anos hoje, você falar para ela uma revelação que eu tive: você vai ser mãe. Ela pode pensar assim, se tiver ainda em condições ainda de responder a nossa pergunta, 90 anos, às vezes nem tem mais noção do que a gente está conversando. A minha avó completou 101 anos e ela está com a consciência boa. Eu chego para ela e falo: você vai ser mãe. Ela pensa assim: eu vou adotar uma criança? Eu não tenho mais condições para isso. Foi o que Sara pensou. No versículo 12: assim pois, riu-se Sara consigo, dizendo:
Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ou será que para o Senhor há alguma coisa impossível? E Sara teve um filho chamado Isaque, com 90 anos. E essa história mostra realmente o que aconteceu com Eucana, porque foi exatamente quando Sara não tinha condições de ter filho, ofereceu quem? A sua concubina Agá para ter um filho, mas como se fosse também dela, que foi Ismael. Então essa cultura se espalhou em Israel quando a mulher era estéril. Veja também comigo Rebeca, mãe de gêmeos, mas também era estéril, mãe de Jacó e Esaú. Veja comigo versículo 21, capítulo 25. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Olha quem estava orando, nem era Rebeca, era o próprio marido que orava porque desejava ter filhos. E assim Deus ouviu a oração de Isaque, porque era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca teve filhos gêmeos. Veja também Raquel, mãe de José. Disse Jacó a seu esposo, olha o que disse Raquel ao seu esposo: dá-me filhos, se não morro. Ele assustou: como eu posso te dar filho? Eu sou Deus, eu tento, mas eu não posso fazer aquilo que Deus não deixou. Ele ficou revoltado com essa palavra da sua esposa. Está me colocando numa posição de Deus. E no versículo 22 diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela teve filho e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Naquele tempo, não ter filhos para uma mulher era vergonhoso. Existia até teorias que era amaldiçoada a família, não só a mulher, mas a família, por não gerar frutos. Imaginavam inúmeras coisas: por que eu não posso frutificar? Por que eu estou seco? A mãe de Sansão, essa mulher não tem nome, mas foi uma mulher usada por Deus. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, lá em Juízes 13, versículo 3, e disse-lhe a mãe de Sansão: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, e esse filho será nazireu, consagrado a Deus, levantado por uma missão, um propósito de libertar o meu povo da idolatria, da escravidão, do pecado. Essa era a mãe de Sansão, que também era infeliz, mas agora sorri novamente. Ana, esse episódio que estamos contando dessa história, a mãe de Samuel, Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ainda escolheu, homem, ao Senhor o darei, devolverei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Outro nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre entregue ao Senhor.
como um instrumento de Deus, para um propósito de Deus, para a nação de Israel. E esse foi um grande homem de Deus, Samuel. Lá no Novo Testamento também existia pessoas que passaram, famílias que passaram com esse problema da esterilidade. Veja comigo, Isabel, mãe de João Batista. Eis que também Isabel, tua prima, está falando com Maria, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para que ela, que era chamada estéril. E ele fala, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. A fertilidade é a produção de novas sementes. A semente significa provisão. A semente deu origem a você, meu pastor querido. A semente é a imagem e semelhança de Deus. A semente tem um propósito. A semente gera multiplicações. A semente é vida. Quais as causas da esterilidade? Veja comigo algumas causas. A causa da esterilidade pode ser problemas femininos, que inclui doenças tubárias, endometriose, síndrome dos ovários policísticos. A maioria das mulheres tem isso, e hoje, com alguns remédios, um tratamento, ela consegue ter filhos. Também pode ser devido à idade avançada e problemas uterinos. Pode também ser fatores masculinos. Inclui baixa contagem de espermatozoides, baixa mobilidade e anormalidades ejaculatórias. Ou fatores combinados de homens e mulheres, que pode incluir problemas com a ovulação e as trompas do falópio. É evidente que o problema da esterilidade era com Ana, porque Eucana já tinha filhos com a Penina. Ana sofria com isso. O texto não diz o quanto ela tinha gasto com médicos e tratamentos, mas com certeza ela deve ter procurado muitos médicos daquela época para ajudá-la. Ela sofria, mas quando se aproximava o tempo de celebrar as ofertas, sacrifícios anuais, ela mudava de semblante. Uma tristeza grande visitava o seu coração, como já vimos, já ouvimos. Não era culpa dela ser estéril. Não é culpa da mulher nem do homem ser estéril. Muitas vezes é algo biológico, como já lemos. Ela nasceu assim com um problema, que naquele tempo não teve sucesso com os tratamentos. Além também de ser provocada por Penina anualmente. E muitas vezes, quando ela lembrava, ou quando ela olhava para a frutificação de Penina, poderia sempre estar doendo seu coração. Muitas vezes a humilhação era tão grande que parece insuportável para uma mulher ter uma rival, uma outra pessoa sendo próspera, sendo frutífera, e você não conseguindo ser frutífero. Quando olhamos a casa do vizinho, muitas vezes sofremos, mas a comparação muitas vezes não é boa. A gente tem que comparar conosco mesmo. Como era a minha vida 10 anos atrás e como é a minha vida 10 anos agora. A gente se comparando, a gente muitas vezes com outras pessoas, realmente nosso semblante cai. Nosso semblante fica desanimado, triste, mas quando nos comparamos e vejamos que estamos crescendo, mesmo que seja micro resultados, nós nos alegramos porque estamos avançando. Você pode estar vivendo um tempo de esterilidade em alguma área da sua vida. Você e eu podemos não estar vendo nenhum resultado. A esterilidade provoca desânimo, frustração, paralisação, perda de apetite, provocando enfermidades na alma.
Por isso temos que estar atento com a esterilidade espiritual também, e não só a física. Por isso, a esterilidade de filhos espirituais é uma consequência de uma vida vazia. Vou repetir: a esterilidade de filhos espirituais, ou seja, quando não temos filhos espirituais, como somos estéreos, secos, isso pode também provocar um vazio dentro do nosso coração, uma vida sem sentido espiritualmente. A perda de desejo por almas, por vidas sendo entregues a Jesus, provoca a falência dos órgãos espirituais. Paro de orar, paro de ler a Bíblia, paro de cantar, paro de me alegrar, paro de testemunhar, paro de olhar para o céu, porque estou morrendo, porque estou triste, porque estou sofrendo, porque não vejo frutos. A falta de filhos impede o crescimento da igreja. A falta de evangelização é a falta de filhos. A falta de crescimento da igreja se chama esterilidade espiritual. O diagnóstico de esterilidade nos homens e nas mulheres geralmente envolve exames clínicos. Você procura um médico, exames de sangue e urina, exames de imagem como ultrassonografia e testes de função reprodutiva, como análise de sêmen e testes de ovulação. O diagnóstico da esterilidade da igreja, preste atenção nisso, é percebida pelas frequências nas programações da igreja. É clínico também. Através de um exame simples a gente percebe a esterilidade da igreja. Quem está doente, na maioria das vezes, não tem força para fazer nada. O tratamento da esterilidade depende da causa subjacente. Que é isso? Causa subjacente refere-se à abordagem médica que visa identificar e tratar a raiz ou a origem de um problema de saúde, em vez de tratar somente os sintomas. Alguns tratamentos incluem medicamento para aumentar a fertilidade, cirurgia, inseminação intrauterina e reprodução assistida, como a fertilização in vitro. O tratamento da esterilidade da igreja precisa também conhecer a causa subjacente. Refere-se à abordagem que o pastor, com o apoio dos líderes da igreja, precisam tratar a raiz ou a origem do problema, em vez de apenas tratar os sintomas. A igreja infrutífera precisa aceitar o remédio. Às vezes, quando nos comparamos com a mulher ou o homem estéril e vemos o orgulho do homem e da mulher de não querer fazer um exame, não querer fazer o tratamento, é orgulho, e isso precisa ser quebrado. E quando vemos também a igreja não querendo ver o seu tratamento, também é um orgulho, e precisamos quebrar, porque a causa subjacente é tratar a raiz, a origem do problema. A igreja infrutífera precisa aceitar o remédio, o tratamento, mesmo que os efeitos colaterais que existem custarem a perda da autonomia da igreja, que dói muito, a independência da igreja. O tratamento muitas vezes dói e tem efeitos colaterais muito duros. Uma sugestão minha como pastor seria o apoio ou uma adoção, se fosse no caso de um homem e uma mulher, uma família. No caso da igreja, seria também um apoio paternal de uma outra igreja,
ou de uma agência missionária que seja apta, tanto a igreja como a agência missionária, apta para promover um tratamento de revitalização da igreja, para que possa gerar filhos, para que inicie um tratamento onde retornaríamos a fazer o que nunca deveríamos ter parado: gerar filhos, evangelização do bairro, clube bíblico para as crianças, evangelização das crianças, cultos nos lares constantes e não esporádicos. Essa receita espiritual, esse tratamento precisa ser iniciado urgentemente. Mas não adianta pedir ajuda paternal de uma outra igreja, uma agência missionária, que também é estéril, que também não está dando frutos, que precisa também de tratamentos. Então o pedido de ajuda tem que ser específico para um pai que está gerando frutos. A palavra de Deus aponta em Salmos 113, versículo 9. Vamos ler juntos? Que Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Segundo Westermann comenta em seu livro, ele diz o seguinte: é cruel pedir que uma mulher estéril cante com alegria, a menos que você seja capaz de lhe oferecer a única coisa que a fará feliz: filhos. E eu, transliterando com as minhas palavras, digo o seguinte: é cruel pedir uma igreja infrutífera cante com alegria, a menos que a igreja seja capaz de lhe oferecer a única coisa que a fará feliz: filhos. Se os membros finalmente produzir frutos, a igreja voltará a produzir conversões e crescerá com saúde, voltando a ser uma terra fértil. Precisamos vencer a esterilidade e gerar filhos, gerar descendentes, e o milagre é possível. Vimos que é. O milagre é possível. O milagre de Ana foi proposto por ela como um voto a Deus, antes mesmo dela estar grávida. Ela entregou o seu filho Samuel para Deus, e agora ela pode cantar, agora ela pode louvar com alegria, com todo o coração dela. É o cântico de Ana, que nós lemos na leitura bíblica, e que também eu reli aqui, uma transliteração que virou uma música da Gisele Nascimento. Ela pode cantar de todo o coração. E eu vou reler aqui no capítulo 2. Diz assim: o meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. E ela lembra dela e diz assim: a que era estéril deu à luz a 7 filhos.
Mas a que tinha muitos filhos, lembrando de Penina, ficou sem vigor. Que cântico que gritou do coração dela. E está registrado no capítulo 2 de Samuel, de primeiro livro de Samuel, o cântico de Ana, o grito da alegria. Vamos orar? Feche seus olhos. Gostaria de orar nesse momento. Se você orar, quiser repetir comigo também, faça isso. Deus, eu aceito o desafio de ser frutífero. Eu vou avançar. Eu vou seguir em frente. Eu vou ressignificar o que ficou para trás. Eu vou prosperar. Eu vou fazer um voto para o meu milagre brotar. Eu vou mudar meus hábitos. Eu vou ler mais a Bíblia, a tua palavra. Eu vou orar mais. Eu vou evangelizar mais. Eu vou fazer a minha parte. E que venha filhos, venha frutos, e que venha o canto de alegria novo em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Gostaria de comunicar à igreja, ao pastor já comuniquei. Eu, Viviane e Jonathan estamos nos despedindo dos irmãos. Hoje, último culto como pastor auxiliar aqui da igreja. Esse foi o intuito de vir para cá ajudar o pastor Victor e também a sua família. Foram 1 ano e 3 meses juntos. Foi um tempo maravilhoso, um tempo onde aprendi muito, um tempo que vai ficar guardado para sempre no meu coração e da minha família também. Despedidas é sempre doloridas, mas tenha certeza que vocês vão estar sempre no meu coração, e com certeza contem comigo. Não é a minha última vez que vou estar aqui, porque com certeza quando o pastor Victor solicitar, estarei aqui ajudando, mas não mais como membro dessa igreja, não mais como pastor auxiliar da igreja. Mas fico grato a Deus pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui nesse púlpito, onde muitos homens de Deus passaram por aqui e deixaram um pouco o seu legado aqui, um pouco da sua história. E a minha história está ligada também à Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz, porque eu estive aqui junto com os irmãos e estarei orando para que a igreja possa avançar, como nós oramos aqui, que Deus possa trazer um tempo novo, um tempo onde possamos cantar, porque estamos frutificando, porque estamos avançando. O meu apoio, minha solidariedade sempre à Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz, pois não estou passando só pela porta. Entrei e vi que existem homens e mulheres de Deus que se dobram aqui. Ainda existem profetas de Deus, como Deus disse a Eli, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Continue irmãos, avançando, continue, Deus está com vocês. A igreja sempre foi e sempre será de Deus, nunca nossa, e Ele olha com muito carinho para aqueles que estão aqui. Ele que dá força ao cansado, é Ele que renova
a nossa força. Que Deus abençoe. Foi um privilégio estar com vocês.